pessoal às vezes pode estar pensando assim, por que que o Dude, né? Dude ou Eduardo, o pessoal me chama muito de Dude, o pessoal mais de casa. Por que que o Dude está estudando isso, retomando isso? Eu tenho percebido que as pessoas talvez estejam indo às igrejas e muitas vezes ali os rituais da igreja, né, a programação, a liturgia, como queiram, em algumas igrejas há mais esse fundamento, mas eu vejo, por exemplo, aqui, eu estou aqui na Califórnia, Estados Unidos, eu vejo que as pessoas elas têm pouca profundidade nesse tipo de conhecimento. Então, muitas vezes as pessoas estão, entre aspas, adorando, mas aí acabam adorando meio que superficialmente, porque não entendem a essência do projeto de Deus. Então, poderia ser talvez muito fácil a gente começar a pensar, vamos pegar a teologia sistemática e começar a estudar. Só que aí fica uma coisa extremamente profunda, extremamente intelectualizada, e aí a pessoa vai já distanciar logo nos primeiros momentos, sabe? Então, quando vai na essência do que a gente aprendeu lá na infância, não fica tão básico como talvez, né, o teólogo já de longa vida possa entender, mas hoje a gente vê que parece que está faltando o fundamento básico, aquele alicercezinho lá mais básico para você construir uma casa pequena e depois construir o palácio em cima dessa mesma estrutura, né? Não fazendo um puxadinho ali, né, de um barraco, uma coisa mal feita, avacalhada, mas uma construção bonita mesmo, exuberante. Então, eu pego essa metáfora aqui da construção. E aí, como a própria Bíblia fala, não dá para fazer uma construção suntuosa, grandiosa, em cima de areia, né, sem alicerce, sem base, sem nada. Então, hoje, como a gente já está vivendo uma outra geração, eu estou com 53. Se eu pensar que a maturidade da minha vida com Deus ela veio a partir dos 12, 13, 14 mais especificamente, então eu estou vendo que já se passaram 40 anos. E aí o que acontece? Se essas coisas estão sendo deixadas para trás, a gente talvez esteja incorrendo no mesmo erro lá de trás, lá do contexto em que Juízes ou Josué, parece, fala que o povo deixou de falar das coisas de Deus e essas coisas, esses conhecimentos foram sendo apagados. Então muitas vezes eu até ficava pensando assim, cara, eu não vivo uma história grandiosa de conversão para ter algo para contar. Mas aí, né, eu vi uma palavra como essa no Instagram, parece alguém dizendo, né, que invejava as pessoas que vinham de fora, né, que viveram uma vida avacalhada lá fora e tiveram uma grande conversão, um fato mirabolante para que ela se voltasse para Deus. Então há um tempo atrás eu tinha esse pensamento também, e aí ficava com aquela questão assim, puxa, a gente não tem uma história para contar. Só que aí a gente acaba caindo num problema que é sério, porque aí eu vivo agora mais recentemente uma situação de saúde que virou o emocional, que virou também o psicológico, virou um monte de coisa junto, o espiritual está aqui, né, a gente crescendo nisso de novo. Deus trouxe luz para muitas coisas, e aí agora as funções, as missões, elas vão se mudando completamente e você percebe que é possível sim você viver a vida da igreja durante longo tempo e por um estalar de dedos você cair numa circunstância em que Deus coloca você diante de uma história grandiosa. Então a gente fica às vezes pensando, eu estou na igreja a vida inteira e nunca tive uma experiência com Deus. Deus está em torno de você, trabalhando pela sua experiência o tempo todo. A gente é que não percebe, a gente é que banaliza, né, e normaliza tudo e não procura viver isso, na verdade, daquilo que ele está propondo o tempo todo. Então, quando fala, por exemplo, dos sinais que a gente poderia perceber, cara, os sinais estão o tempo todo à volta da gente. Se você começar a pensar que um pássaro voando ali fora agora, ele é um sinal de Deus, da obra dele, da grandiosidade dele. Hoje, quando eu saí aqui fora, a primeira coisa que eu vi foi um leão marinho saindo da água assim, ó. Eu falei, cara, olha Deus aí. Então você tem que começar a buscar esses sinais e você mesmo pode estabelecer
esse diálogo com Deus. Eu falo por mim, quer ver? O meu Instagram, ou o meu Instagram não, o meu celular. O celular da gente é uma coisa que corrompe muito a gente. Se você, vamos dizer assim, deixar o algoritmo te levar, ele te leva para o inferno, entende? E o meu algoritmo, em algum tempo, ele foi assim. Então a gente deixa, vai vir ali a questão da aposta, vai vir a prostituição, vai vir aí a pornografia, vai vir um monte de coisa. Então, num determinado momento em que eu já estava assim, saturado dessas coisas todas, e de viver uma vida de mediocridade, a gente chega na velhice, né? A gente fica meio assim. Então, conversando muito seriamente com Deus, Senhor, eu não quero mais isso, não quero negócio de joguinho aqui, não quero joguinho eletrônico, o videogame eu gosto. Eu falo jogo, aposta, essas coisas aí. Senão eu vou ser hipócrita aqui de falar que eu estou escondendo alguma coisa, e Deus não vai gostar disso na relação dele comigo. Então eu gosto sim de videogame, eu gosto. Mas o joguinho de aposta, essas coisas, os boots que chegam de pornografia, sabe? Chega para todo mundo. Os caras gerais aí, né? Não sei a mulher como que é, o celular de uma mulher, o celular do homem, garanto para vocês que o celular de todo mundo chega lá, os boots lá de conta fake que te convida para uma página de pornografia. Então eu fui bloqueando, bloqueava e fui pedindo a Deus. Deus, tira, saiu. E aí o que acontece? É Deus atuando, entende? Então quando você vê um leão marinho, quando você vê um pássaro diferente, quando você vê uma sarça ardente, quando você vê uma mula falando, entendeu? Então é Deus falando com você. Você não vai ver a mula falando, porque isso foi lá em Balaão. A moita pegando fogo foi com Moisés. Eu estava até conversando isso com a Ed, a terapeuta que está me ajudando a cuidar da minha cabeça. Então é isso, sabe? Então eu tenho que agora acreditar que as coisas que chegam para mim no meu algoritmo é Deus me mostrando alguma lição. Só que aí a gente precisa ter aquele discernimento. O algoritmo, no caso, ele é uma coisa talvez também acessível pelo mal, né? Assim como a gente vai perceber ali que não chegou mais pornografia, vamos dizer, pode ser que chegue alguma coisa que é enganosa, entende? Então eu preciso ter ali a sabedoria, o discernimento para ir separando o joio do trigo naquilo que vai ocupar a minha mente. Então, em fase lá no início do tratamento que eu estou fazendo, acompanhado pelo próprio Deus, era complicado, porque chegava alguma coisa que eu falei assim, cara, é isso mesmo? Então hoje eu já estou tendo mais maturidade para ir separando o que é bom, o que não é. Então isso é parte do que a gente conversou aí na pergunta lá do breve catecismo a respeito da providência. Deus providencia todas as coisas. Se você parar filosoficamente, meio que loucamente, para pensar a respeito disso, eu estava numa fase que era assim. Eu dirigindo, eu parava num semáforo, a minha mente, instantaneamente, ela ficava escaneando tudo em volta, querendo achar um sinal, sabe? Então eu sempre trabalhei com a linguagem, a letra, a palavra, mas eu sou meio que fascinado por número. Então, quando eu vi uma sequência, uma placa de carro, por exemplo, com todos os símbolos iguais, é diferente. E aí teve uma vez que eu, no trânsito, atravessando a Bay Bridge, apareceu um carro com uma mensagem abreviada, escrito God bless you. Não tinha a palavra completa, mas tinha ali as consoantes que davam a entender isso. Eu falei assim, cara, essa placa está comunicando alguma coisa. E aí quando eu acelerei e fui à frente ou do lado para poder ver quem estava dirigindo, era um carro de uma cor chamativa, bonita. Quando eu olhei a pessoa que estava dirigindo, a mulher que dirigia, ela era, vamos dizer, fugiu a palavra aqui, ela era um clone da minha mãe, idêntica à minha mãe. Então, assim, um carro com uma cor chamativa, coisa que me chama atenção, uma placa me abençoando e uma pessoa dirigindo que era idêntica à minha mãe, como que eu vou entender que isso não é Deus? Você entende? Então você precisa ter esse nível de
de busca, de curiosidade, para você tentar encontrar onde que Deus está conversando com você, qual o instrumento que ele está usando para ele estabelecer um diálogo com você. E eu tenho certeza que se você combinar com ele, na sua mente, no seu coração, na sua devocional, ele vai te mostrar na leitura da palavra, ele vai te mostrar no seu dia a dia, você olhando uma placa, né, um outdoor, tá lá uma mensagem. Tem uns filmes que mostram um pouquinho disso. Os caras olham para o outdoor e vê assim, uma palavra só tão destacada, que o cara começa a falar assim, cara, Deus está falando comigo através daquilo ali. E aí você começa a entender e buscar, sabe? É meio que lopração, né? É meio que loucura, alucinação, mas Deus gosta das pessoas que buscam nesse nível de fuga do racional, do normal. Eu entendo assim, sabe? Tanto que quando você avalia um pouquinho lá o que é que foi a vida das pessoas que receberam grandes missões da parte de Deus na Bíblia, eu tenho conversado isso com algumas pessoas no meu entorno, as pessoas que receberam grandes missões de Deus na palavra, normalmente eles ficaram meio zoados, entende? Eles ficaram meio ruinzaço da cabeça, a coisa ficou estranha. Então, para você ter ideia de alguns ali, ó, João, do Apocalipse, e Daniel, se você conferir lá, você vai perceber, eles ficaram tão zoados que eles começaram a adorar o anjo. E nos dois casos o anjo fala para eles, não faça isso, eu sou conservo teu, adore a Deus, adore a Cristo. Né, no caso de João, né, já direcionando. Então, assim, os caras tinham depressão, tinham medo profundo, tinha confusão mental, entende? Então você vai perceber ali, ó, que às vezes você está achando que você está ficando meio louquinho, meio doidinho, mas é Deus mesmo permitindo que você vá por um caminho do extraordinário. Se a gente ficar caminhando muito no ordinário o tempo todo, você deixa de exercer a vontade de Deus para sua vida. Pensa lá em Filipe. Eu ficava pensando em Filipe. Cara, que loucura é essa? Como que o cara cismou assim durante um momento? Como que o cara cismou ali durante um momento, ouviu um comando e foi lá para uma estrada deserta. E aí eu faço a medida, né, da distância, essas coisas todas aí, e eu coloco lá para uma comparação. Não? Então quer dizer que se eu estou aqui em Richmond, se Deus falasse comigo, eu teria que ir de cavalo, de mula, de carro, né? Hoje a gente tem essa facilidade, lá para Concord, lá para São Francisco, ficar em determinada rua. Então, e aí tem umas outras coisas que são interessantes ali, é fato para a gente estudar mais. A palavra fala que Filipe, depois da missão dele lá junto com o eunuco, Filipe falou assim, cara, a minha cabeça é imaginativa, eu sou da literatura e da ficção, tá embolando aí, embora eu não goste muito da ficção. Esse negócio de super-herói, para mim, era tudo meio que viagem. Hoje eu estou entendendo um pouco melhor. Mas o que? Pensa o que aconteceu com Filipe. Filipe, ele logo depois de cumprir a missão, ele desapareceu ali e apareceu num outro lugar onde ele não precisou caminhar, parece que uns 30 quilômetros. Como que é isso? Entende? Então, quando a gente começa a entender e buscar outros fundamentos da Bíblia e de outros textos religiosos, aí a gente vai para uma outra aula, a gente vê que tem coisas ainda muito profundas a aprender a respeito da Bíblia. E que a gente está comendo mosca aí há séculos comendo mosca. Por quê? Porque os caras lá atrás falaram que era assim. A gente está igual um bando de gado, né? Um bando de alienado. Então tá todo mundo aí se achando muito sábio, muito esperto em todas as coisas. Tem muito mais coisa para estudar ainda. Certo? Pensa comigo aí, o que Filipe fez? Se a gente pensar racionalmente, ou se a gente pensar cientificamente, o que é que Filipe fez usando as habilidades que Deus dá a ele e a nós também. Eu não sei como ainda, mas Deus dá ao homem hoje. Tem gente por aí afora que sabe
e usa para o mal, ou usa no proveito próprio. Mas aí essas coisas usadas no proveito próprio ou para o mal, elas estão fora daquilo que é a vontade de Deus, e a gente já viu isso também alinhado na própria palavra. Entendeu? Eu vou deixar mais ou menos assim, só para você ter a curiosidade de seguir aqui o canal, segue o canal, e aí nós vamos conversando a respeito disso, mas é porque tem coisa na Bíblia que foi blindada, e tem muita coisa para ser aprendida ali. Se você não lê a Bíblia, quanto mais lê as coisas paralelas em volta, entender a vontade e a presença de Deus em torno de você, então você fica pelo caminho. Fica para trás não, lê a Bíblia. Deus te abençoe aí.